estamos trabalhando com cenários. Então, nós não temos ainda um acórdão publicado e nós não temos a definida modulação ainda. Então, nós não temos uma norma expelida ainda do ordenamento jurídico e nós não temos ainda definidos os critérios com base nos quais essa modulação vai ser efetuada. Então, de uma certa forma, os tribunais vão seguir essa orientação, devem seguir essa orientação, mas ainda pode haver alguma divergência em relação à forma pela qual os tribunais vão seguir essa orientação, porque ainda não há esse caráter vinculativo dessa orientação, porque ela ainda não está definitiva. Ela ainda não é definitiva. 2 pontos me parecem os mais relevantes. O primeiro é o termo inicial de vigência dessa decisão que já foi proferida. Ela já é aplicável? Ela já está valendo? Nós temos sustentado com unhas e dentes que sim. Desde a publicação da ata, com base no entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal e dos tribunais regionais, no sentido de que decisão em repercussão geral tem que ter aplicação imediata, mas admite-se interpretações divergentes, porque existe lá um dispositivo no Código de Processo Civil que diz que os tribunais estão vinculados à decisão em repercussão geral no momento da publicação do acórdão. A Procuradoria da Fazenda Nacional, por outro lado, entende, num parecer, que é o parecer 492 de 2011, que as decisões em repercussão geral são vinculantes para ela, inclusive quando favoráveis ao contribuinte, no momento do trânsito em julgado da decisão. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós tentamos individualizar cada caso concreto quais são os efeitos de uma decisão em repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, quando ele faz o controle de constitucionalidade de norma, ele pode fazê-lo de 2 formas no nosso sistema. Ele pode fazer de maneira concentrada ou de maneira difusa. Desde que sobreveio o sistema da repercussão geral, os sistemas de controle concentrado e de controle difuso se aproximaram muito, porque justamente como o exame da constitucionalidade da norma deixou de ser algo, ainda que incidental, deixou de ser algo específico para aquela situação concreta da parte, vai ter essa repercussão geral, criou-se o sistema, o ordenamento jurídico, criou um mecanismo para que, quando o Supremo aprecie essa constitucionalidade, ainda que de maneira incidental, ainda que para aquele específico caso, essa decisão também vai se aplicar, de alguma maneira, para todo mundo. Não de uma maneira tão automática como acontece no controle concentrado, mas com um mecanismo que obriga os tribunais, as cortes, a aplicarem também essa decisão nos seus julgamentos futuros. Então, existe um efeito, não existe a eficácia erga omnes, mas existe, de uma certa forma, não tão disciplinado, mas todo o sistema ele é, de uma certa maneira, vocacionado a criar um efeito vinculante dessas decisões. E de que maneira? Criando todo um sistema para que, depois que essa decisão seja proferida, os tribunais se orientem a aplicá-la nos seus julgamentos futuros. E também, também incentivando a que a outra parte, aquela que foi prejudicada pela decisão que lhe foi desfavorável, também não recorra, com multas pesadas. Então, todo o sistema é feito para isso. Nós temos já a primeira fase, nós temos uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós ainda temos a pendência da modulação.